Olá amigos, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o psicólogo Elcio Pini. Aqui falamos sempre sobre psicologia e essa semana eu vou falar sobre síndrome de Asperger. Ano passado eu já falei por aqui sobre autismo, como é importante inserir as pessoas dentro do contexto social. Como o autismo tem muitos tipos, na verdade muitos graus de gravidade e comprometimento, aos poucos foram percebendo muitas diferenças entre as crianças e foram criadas algumas classificações. O autismo deixou de ser apenas autismo e passou a fazer parte de um transtorno chamado transtorno do espectro autista. Em linhas gerais, para a gente simplificar, a síndrome de Asperger é uma forma mais branda de autismo. E justamente por ser mais branda, o seu diagnóstico é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Por vezes sendo feito ou até mesmo descoberto apenas na idade adulta. Apenas quando a pessoa já passou da fase mais complicada, e aí ela pode ter picos de ansiedade ou até mesmo depressão, procurar um tratamento e descobrir que é portadora da síndrome de Asperger. Diferente dos casos mais complexos das TEAs, dos transtornos do espectro autista, o portador de Asperger não tem normalmente muita dificuldade com o aprendizado. Por vezes ele tem a inteligência na média ou até mesmo acima da média das outras crianças da mesma idade. Ele vai ter dificuldade com coisas mais específicas, dentro da comunicação, dentro da atenção e etc. O diagnóstico, por ser complexo, ele normalmente é feito por uma equipe multidisciplinar, que vai envolver psicólogo, psiquiatra, pessoas que trabalham na parte de medicina com neurologia, pedagogos para a parte escolar e membros da família para ajudar a confirmar as situações. Os sinais mais comuns que ajudam a gente a fazer o diagnóstico são dificuldade de relacionamento com outras pessoas. Como o portador da síndrome ele tem um mundo muito particular, ele tem uma ideia mais rígida das coisas. Para eles é muito mais complicado entender o pensamento do outro. Então, por causa disso, por vezes dá a impressão que ele não sente empatia, que ele não se importa com os problemas alheios, que ele não está nem aí para outras pessoas. Automaticamente, ele também vai possuir maior dificuldade de se comunicar com os outros. Olhar nos olhos pode ser uma tarefa muito difícil. Dificuldade para respeitar regras, que não se enquadram na sua forma de pensar o mundo. Se ele tem uma forma mais rígida de ver o mundo e se depara com uma regra diferente daquilo que ele pensa, é natural a gente entender que ele vai ter dificuldade de obedecer essas regras. Ele precisa de uma rotina fixa. Ele não tolera atrasos e normalmente repete caminhos, repete gestos, repete formas de fazer a mesma coisa ou de chegar no mesmo lugar. Ele vai ter interesses específicos e, consequentemente, mais intensos. Então ele vai passar muito tempo assistindo o mesmo desenho, vendo a mesma série, repetindo o mesmo filme, lendo o mesmo livro, fazendo coisas com que façam que ele seja quase um especialista dentro daquele tema. O pessoal que tem síndrome de Asperger também tem impaciência. Não gostam de conversas rasas. Procuram sempre pessoas mais velhas ou com um conhecimento maior que o dele. E por vezes são consideradas rudes, por não entender o problema do outro e não saber responder de uma forma mais branda perguntas que para eles são tolas, sem sentido ou que teriam uma resposta muito fácil. Descontrole emocional. Quando se sentem sobrecarregados, estresse, pode ser do trabalho, pode ser familiar, com excesso de cobrança e mais raramente eles são hipersensíveis a estímulos externos como luz e sons. Então ele vai se descontrolar emocionalmente. Se tiver muita cobrança, vai ficar muito bravo, não vai conseguir lidar com essa situação e em casos mais raros, com muita luminosidade, excesso de som, também vai se irritar facilmente e vai ficar uma pessoa quase que incontrolável. Mas o mais importante de tudo, o ponto mais importante para a gente conversar aqui,
é que o diagnóstico que a gente chega à conclusão que difere o Asperger da pessoa com transtorno de espectro autista mais grave é que não há, de forma alguma, dificuldade no aprendizado e no acompanhamento das tarefas das crianças. Tá bom, pessoal? Fiquem de olho. Por mais que essa síndrome não tenha cura e nem remédio, é sempre importante procurar um tratamento para fazer com que seja sempre mais fácil que a criança e depois o adulto seja inserido da melhor forma possível no meio social. Ok? Eu gostaria de terminar aqui com um sentimento pessoal meu. A gente está passando por um momento muito difícil, todo mundo sabe. Tenho visto muitos amigos próximos passando por momentos muito difíceis, com perda de parentes, perda de pessoas que fazem parte da vida. E em 22 anos de atendimento, por causa da Covid, pela primeira vez eu perdi uma paciente durante um tratamento. Foram 3 meses apenas de trabalho, mas muito intensos. Eu vi uma pessoa muito mais alegre, uma pessoa muito mais disposta, que infelizmente foi levada por essa doença. Então precisamos abrir os olhos, precisamos ficar atentos, precisamos nos cuidar. Se a gente precisar fazer alguma coisa para se distrair, se a gente precisar sair para trabalhar, com o máximo cuidado possível. E gostaria muito de agradecer pelos 3 meses que eu tive com essa paciente, porque, como eu digo aqui sempre, o terapeuta aprende em toda a sessão. E esse convívio foi muito bom, muito importante para mim. E é frustrante você ter que parar um trabalho tão produtivo no meio por algo que talvez nem precisasse, nem devesse mais estar existindo, se a gente estivesse num lugar um pouquinho mais sério. Tá bom, pessoal? Cuidem-se todos, fiquem em paz e eu espero vocês na semana que vem. Grande abraço.